história de Jesus começa muito antes de seu nascimento. Desde os tempos antigos, os profetas falaram sobre a vinda de um Salvador, alguém enviado por Deus para trazer luz a um mundo cheio de escuridão. Em uma pequena aldeia chamada Nazaré, uma jovem chamada Maria recebeu uma visita inesperada, o anjo Gabriel. Ele anunciou que ela daria à luz o Filho de Deus, mesmo sendo virgem. Esse momento mudou a história da humanidade para sempre. Jesus nasceu em Belém, numa humilde manjedoura, cercado por simplicidade, mas com um propósito celestial. Ele era a promessa cumprida de Deus para o mundo. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre a infância de Jesus, mas os momentos que conhecemos revelam muito sobre quem ele era. Aos 12 anos, encontramos Jesus no templo, ensinando os líderes religiosos com sabedoria impressionante. Ele já sabia que sua missão ia além de uma vida comum. Durante sua juventude, Jesus cresceu em graça e sabedoria, aguardando o momento certo para iniciar a obra que mudaria o curso da história. Mesmo enquanto trabalhava como carpinteiro, ele já demonstrava humildade, paciência e amor, marcas que definiriam toda a sua vida. Aos 30 anos, Jesus deu início ao seu ministério. Ele foi batizado por João Batista, e naquele momento, o céu se abriu e Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A partir daí, Jesus começou a viajar, ensinando multidões e realizando milagres que ninguém podia ignorar. Ele transformou a água em vinho, curou cegos e leprosos, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Suas palavras tocavam os corações mais endurecidos. Ele falava de amor, perdão e um reino que não era deste mundo. Jesus não apenas pregava, ele vivia o que ensinava, e isso cativava todos ao seu redor. Apesar de suas boas obras, muitos líderes religiosos da época não aceitaram Jesus. Eles o viam como uma ameaça e conspiraram para tirá-lo da cena. Jesus sabia que isso aconteceria, mas não recuou. Ele foi traído, acusado injustamente e condenado à morte na cruz. Mas o que parecia o fim era na verdade o auge de sua missão. Na cruz, ele carregou o peso dos pecados da humanidade, oferecendo-se como sacrifício perfeito para nos reconciliar com Deus. Suas últimas palavras foram: "Está consumado." Ele morreu por amor, um amor que não conhece limites. 3 dias depois de sua morte, algo extraordinário aconteceu. O túmulo de Jesus estava vazio. Ele havia ressuscitado, vencendo a morte e provando que ele era de fato o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus mudou tudo. Seus seguidores, antes com medo, agora tinham coragem para espalhar suas boas novas. Ele apareceu para muitos, mostrando que estava vivo e que a morte não tinha a palavra final. A história de Jesus não termina com sua ascensão ao céu, mas continua viva em cada coração que escolhe segui-lo. Ele está vivo, e sua mensagem de amor, esperança e perdão continua transformando vidas. Jesus era mais do que um milagreiro. Ele era um mestre incomparável. Suas palavras tinham o poder de transformar corações e mentes. Seus ensinamentos eram simples, mas profundos, usando parábolas para explicar verdades espirituais. Ele contou histórias como a do meio bom samaritano, que nos ensina o verdadeiro significado do amor ao próximo, e a do filho pródigo, que revela a graça e o perdão de Deus. Jesus desafiava padrões sociais, exaltando os humildes, acolhendo os marginalizados e mostrando que o reino de Deus pertence aos puros de coração. Cada palavra de Jesus era um convite à transformação, um chamado para viver de uma maneira que honrasse a Deus e ao próximo. Antes de retornar ao Pai, Jesus fez uma promessa aos seus seguidores: ele não os deixaria sozinhos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, um Consolador que estaria com eles em todos os momentos. No dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, enchendo-os de força, coragem e sabedoria para espalhar o Evangelho. Esse mesmo Espírito continua trabalhando na vida daqueles que creem, capacitando-os a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e levando sua mensagem de amor e redenção ao mundo. A promessa de Jesus é viva e acessível a todos que o buscam. A história de Jesus ainda não terminou.
Ele prometeu que um dia voltaria para buscar aqueles que o seguem e estabelecer seu reino eterno. Essa promessa é a fonte de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. O retorno de Jesus será um momento de justiça, paz e restauração. Ele enxugará toda lágrima, eliminará a dor e trará um novo céu e uma nova terra. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver com fé, amor e perseverança, compartilhando sua mensagem com os outros. A vida de Jesus nos lembra de que, mesmo nas dificuldades, há uma esperança que nunca morre. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, viveu uma vida de humildade e serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, um gesto que surpreendeu a todos, pois era algo reservado aos servos. Esse ato simbolizou a essência de seu ministério. Ele veio para servir, e não para ser servido. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza está em amar e cuidar uns dos outros com humildade e compaixão. Ele mostrou que o serviço ao próximo é uma das formas mais puras de refletir o coração de Deus. Até hoje, seu exemplo inspira milhões a viverem uma vida de altruísmo e generosidade. A mensagem de Jesus trouxe esperança para muitos, mas também confrontou os poderosos e os hipócritas. Ele não teve medo de expor as falhas dos líderes religiosos que colocavam tradições humanas acima do amor e da misericórdia. Jesus desafiou o status quo ao valorizar os marginalizados, mulheres, pecadores, cobradores de impostos e doentes. Seu compromisso com a verdade incomodava aqueles que resistiam à mudança. Ele provou que seguir a Deus não é sobre aparências, mas sobre um coração sincero. Esse confronto nos lembra que a verdade, embora difícil, é sempre necessária para trazer transformação. Jesus se descreveu como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele contou a parábola da ovelha perdida para mostrar como Deus se importa com cada um de nós individualmente. Quando nos afastamos, Ele nos busca com amor e alegria ao nos encontrar. Jesus andava entre os rejeitados, oferecendo-lhes esperança e um lugar de pertencimento. Ele nos mostra que ninguém está fora do alcance de sua graça e que sempre há lugar para aqueles que se arrependem e voltam ao Pai. Seu coração de pastor continua ativo, conduzindo e cuidando de cada pessoa que escolhe segui-lo. A morte e ressurreição de Jesus marcaram o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Antes dele, o relacionamento com Deus era mediado por sacrifícios e rituais. Mas Jesus se tornou o sacrifício perfeito, eliminando a barreira entre nós e o Pai. Durante a última ceia, ele instituiu o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, selando essa aliança eterna. Ao aceitarmos sua obra redentora, somos reconciliados com Deus e recebemos a promessa de uma vida abundante tanto aqui na terra quanto na eternidade. Jesus é o Redentor que nos oferece uma nova chance e um novo começo. Jesus é mais do que um Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Embora tenha vindo como um servo humilde, ele prometeu que voltará em glória, para reinar sobre todas as nações. Seu reino será eterno, cheio de paz, justiça e amor. Enquanto vivemos neste mundo, enfrentamos dificuldades e desafios, mas como cidadãos do reino de Deus, temos a certeza de que o melhor ainda está por vir. Sua realeza é marcada pelo amor, e não pela opressão, pela paz, e não pela guerra. Ele é o rei que governa não apenas sobre tronos, mas sobre corações, trazendo esperança para todos que o seguem. Uma das marcas mais profundas do ministério de Jesus foi a paz que ele trouxe, mesmo em situações de adversidade. Quando os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade, apavorados, Jesus simplesmente disse: "Acalme-se." E o vento e as ondas obedeceram à sua voz. Essa cena representa a essência de quem ele é, o Consolador que traz tranquilidade às nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos prometeu que, mesmo enfrentando problemas no mundo, poderíamos ter paz, porque ele venceu o mundo. Jesus continua sendo a fonte de paz para todos os que confiam nele. Jesus não apenas chamou discípulos, mas também os considerou amigos. Ele disse: "Já não os chamo de servos, mas de amigos."
Este é um dos aspectos mais lindos da sua vida, sua proximidade com aqueles que o seguiam. Ele caminhava, comia, chorava e celebrava com eles. Jesus nos mostra que Deus não é distante, mas próximo, e deseja um relacionamento íntimo e genuíno conosco. Seu amor é incondicional, e Ele está ao nosso lado em todos os momentos, como o amigo mais fiel que podemos ter. Ele nos escolheu, mesmo com nossas imperfeições, para nos amar e nos transformar. Uma das mensagens mais impactantes de Jesus foi o perdão. Ele nos ensinou a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus demonstrou isso em sua própria vida, ao perdoar aqueles que o traíram, negaram e até crucificaram. Suas palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, revelam a profundidade de sua graça. Ele não apenas nos perdoa, mas nos convida a perdoar os outros, libertando-nos do peso do rancor. O perdão de Jesus é um presente que transforma vidas, curando feridas e nos reconciliando com Deus e com o próximo. A vida de Jesus foi marcada por encontros que mudaram completamente as pessoas. Ele transformou a vida de Zaqueu, um cobrador de impostos desonesto, ao demonstrar amor e aceitação. Ele deu uma nova chance à mulher pega em adultério, dizendo: Vá e não peque mais. Ele curou corpos e corações, trazendo renovação onde havia dor, medo e culpa. Até hoje, Jesus continua transformando vidas. Ele nos ensina que não importa o nosso passado, todos podem ter um novo começo. Sua presença em nossas vidas é o ponto de partida para uma jornada de mudança e crescimento. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Personagem Bíblico.